Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Planta em Pot. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, de uma forma bem simples para que todo mundo compreenda bem esse processo. E também de ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para a entidade Lar Três Irmãs. Ajude você também. Peço a sua ajuda também para esse canal. Clique no joinha, é o like, tá? Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Hoje iremos responder as 5 perguntas da semana. Perguntas muito importantes e interessantes. Fique até o final do vídeo, porque tem assuntos extremamente importantes aqui. Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Vocês que estão chegando aqui no canal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nós temos mais de 150 vídeos postados, né, nesse canal, com muitas informações e de aspecto bem importantes para o cultivo das suas plantas nos vasos. Primeiramente, agradecer a todos, né, que me mandam, que me enviam as perguntas, as sugestões, tá certo? Isso é muito importante, não somente para essa sessão de perguntas e respostas, mas também muitas dessas perguntas a gente acaba transformando em vídeos. É muito importante que vocês me enviem as suas sugestões, as suas perguntas, tá certo? Porque faz com que haja essa interação maior, esse entendimento maior entre a gente aqui e vocês. Agradeço a todos que têm colaborado com esse canal. A primeira pergunta enviada pela Cristina, ela me pergunta como que poderia impermeabilizar o seu vaso de cimento. E ela tem utilizado esse vaso de cimento praticamente fresco no cultivo das suas rosas do deserto, tá certo? Olha, Cristina, interessante é você impermeabilizar o vaso por dentro, né? Por fora não há necessidade. Você poderia fazer isso, por exemplo, com produtos, né, impermeabilizantes que se vendem aí em casas de materiais de construções, tá certo? Então existe aqueles produtos, né, normalmente dessa coloração preta, tá certo? Muito parecido com o piche. Você poderia fazer essa impermeabilização do lado interno, né? Ou ainda você pode usar, por exemplo, o resto de uma tinta que você tem aí no depósito, né, da sua casa, no porão da sua casa. Você pode utilizar essa tinta, seja ela látex, né, seja qualquer outro tipo de tinta, na parte interna do vaso. Isso vai proteger sim a parte radicular das plantas com relação ao efeito extremamente alcalino, né, do cimento. Segunda pergunta, encaminhado pela Geni e mais algumas outras pessoas, ela pergunta sobre a fibra de coco verde, tá certo? Como é que ela poderia verificar se essa fibra de coco está tudo ok, né? Você precisa ver, né, se esse material que você comprou no rótulo tem as especificações, tá, desse material, tá? Porque o Ministério da Agricultura, ela exige, né, que as empresas de substratos, né, coloquem todas as especificações, tá, conforme a portaria deles, tá certo? Então ela tem que ter, por exemplo,
o índice de salinidade, a acidez, tá certo? Se você não viu os outros vídeos que eu falo sobre esses itens, né, no playlist, tá, do substrato, eu falo uma por uma. São mais de 50 vídeos, tá, somente falando sobre substrato. Mas se você puder dar uma olhadinha nos itens de acidez, de salinidade, né, tá tudo discriminado dentro desses vídeos, tá certo? Mas você precisa sim, tá, tomar cuidado com relação a esses índices. E se seu produto não tiver no rótulo, não tiver nada disso, eu aconselho que você faça sim uma prévia lavagem dessas fibras para você não ter o problema. Sobre essa questão, tá? Uma outra pessoa, a Eduarda, ainda me pergunta sobre a durabilidade. Olha, infelizmente a fibra de coco verde, ela tem menor durabilidade que a fibra de coco madura, tá certo? Então esse é um caso muito comum, tá? Uma pergunta muito comum que me fazem sobre esses aspectos. Muito provavelmente as fibras elas vão se desenvolvendo, tá, com a sua maturação do coco, né? O coco verde ela não está madura, você compreende? Aí o que acontece é que essas fibras, tá, elas acabam sendo, né, de menor durabilidade, talvez por essa razão, tá certo? A gente fez várias práticas e realmente a fibra de coco verde, mesmo tratado, ela acaba tendo uma durabilidade menor com relação à fibra de coco maduro. Aproveito para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas Phalaenopsis e seus híbridos, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro aqui em 12 capítulos, tudo sobre cultivo. Eu apresento aqui a parte de substratos, tá? A terceira pergunta enviada pelo Felipe, uma pergunta muito interessante, né? Ele pergunta se pode usar o adubo coach, tá, nas plantas do seu pomar ou nas hortas, né? Pode sim utilizar sem problema nenhum. Eu acho somente que o custo, né, do adubo coach, tá, fica um pouco a desejar, tá certo? Porque o coach ela é 100% importado, né? E ela é dolarizada, tá certo? Então, eu gosto muito de utilizar o adubo coach nas pesquisas, mas em vasos, em potes, principalmente porque ela é um adubo que não saliniza em demasia, tá certo? Ela não saliniza principalmente pelos aspectos dela liberar nutriente aos poucos. Agora você pode sim utilizar o coach sem problema nenhum, tá certo? No meu caso, nas hortas, né, nos pomares, nós utilizamos basicamente outras fontes, principalmente a fonte orgânica, tá certo? Eu irei falar um pouquinho mais sobre isso, apesar do nosso canal aqui tá, se restringir a vasos, né? Então adubos em ambiente restrito, você está entendendo? Mas a gente vai comentar alguma coisa a esse respeito mais adiante, tá certo? A quarta pergunta, muito interessante, muito importante, tá certo? Eu acredito que ainda não comentei sobre isso, né? Mas ele pergunta se o bokashi pode ser tóxico. Pode sim, tá certo? Alguns produtores de bokashi, tá certo? Eles utilizam a torta de mamona, tá, na confecção do seu bokashi. E a torta de mamona, eu já comentei aqui nos vídeos, né? Se vocês puderem assistir esses vídeos, tá? Eu vou deixar aqui no playlist de adubos corretivos e afins, né? Você sabe que a torta de mamona, né? Ela tem um produto que é tóxico. Tá? Eu já cheguei, inclusive, fazer um bokashi à base de torta de mamona, tá certo? Eu não gostei do resultado, principalmente
É porque eu percebi que muitos dos fungos que eram aparentes nos bocachas anteriores não apareciam visualmente, tá certo? Então, com o tempo eu percebi que essa substância, tá, tóxica presente na torta de mamona, ela inibia, tá, ou ela simplesmente fazia com que essa classe de fungos desaparecesse. Por isso eu acabei não utilizando a torta de mamona no confecção de bocacha. Nos nossos bocachas que nós utilizamos sem a torta de mamona, a gente vê cachorro comendo, gato comendo e eles estão até engordando, né? Porque elas têm até um cheiro de ração, né? Diferente da torta de mamona, tá certo? Então, eu tomaria cuidado com os bocaches, né? Que tem a torta de mamona, principalmente para quem tem animais aí, né? Tá? Gatos e cachorros, isso pode ocasionar algum tipo de problema. Tá? Quinta pergunta, enviado pela Rosana, tá? Ela tá com os seus pacovás, né? Repleta aí de ferrugem. O que ela deveria fazer? Eu irei fazer um vídeo sobre a ferrugem, tá? E os seus problemas em plantas, mas como ela já está com esse problema instalado, eu vou responder aqui para você, viu, Rosana, tá? Depois você me dá um like, ok? Para ajudar o nosso canal. Rosana, se a sua situação estiver muito, digamos assim, muito intensa, tá certo? Você precisa tirar essas plantas do ambiente em que elas estão, porque ela pode passar, os esporos podem passar a criar algum problema com relação a outras plantas, tá? O ideal é você eliminar as folhas com a ferrugem, tá certo? Em primeiro lugar, tá certo? Vocês eliminando onde tem a ferrugem, porque quando ela começa a ficar amarela, tá? É a hora onde ela vai estar esporulando e fazendo essa transmissão a aumentar no seu viveiro. Então, interessante você retirar essa folha, queima, tá certo? Joga fora, não deixe no seu ambiente, tá certo? E nesse momento, tá? Em casos mais críticos, eu também faria a aplicação do cobre, tá certo? Do sulfato de cobre, ok? Você poderia fazer aplicação e principalmente colocar como preventivo, né? Nas plantas como todo. Mas cuidado com a dosagem, tá certo? Veja o meu vídeo anterior que eu postei recentemente sobre o cobre, tá certo? E use, tá? Por mais que ela seja pouco tóxica, use a luva de proteção, tudo bem? Assim você vai conseguir conter, tá certo? A ferrugem momentaneamente. Perguntas bem interessantes, né? Acabaram sendo fonte aqui do vídeo. Encaminhe as suas dúvidas, encaminhe as suas sugestões, a gente agradece, tá certo? O canal agradece e vai orientar mais pessoas aí que gostam de cuidar das plantas, né? No seu jardim, tá? No seu orquidário, para ter uma situação, tá? Mais saudável, ok? E com certeza e com a finalidade de deixar tudo mais bonito, tá certo? Pessoal, como em todos os vídeos, eu peço a sua ajuda especial para essa entidade Lar Três Irmãs. É uma entidade que acolhe velhinhos muitas vezes abandonados, tá? Pelas suas... Então tudo que eles precisam, alimentação, abrigo, vestuário, se vocês puderem ajudar, seria muito interessante, tá certo? Contribua você também. E peço também, tá, a sua ajuda para esse canal, tá certo? Clique no joinha, se inscreva, compartilhe esses vídeos para outras pessoas, para os seus amigos. Isso ajuda muito o nosso canal, o nosso trabalho aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, grande abraço.